Sim, senhor. Então, hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2016, exatamente 18 horas e 15 minutos, eu, PM Souza, estando vereador, primeiro secretário da Câmara Legislativa Municipal de Lorena, tenho a satisfação, a alegria de receber mais uma vez a nossa Secretaria de Finanças e Orçamento do município. Claro, mais feliz ainda e mais satisfeito porque ganhei um amigo chamado Francisco Afonso, carinhosamente chamado de Chico, o qual eu respeito muito, não só a posição de secretário, mas como amigo também, que a gente aprendeu a dar valor e a valorizar a pessoa. E falo isso com muita tranquilidade, porque estou com 50 anos de idade, conheço bastante gente. Como eu sempre digo, muita gente entra e sai da vida da gente, mas verdadeiros amigos deixam marcas. Pode ter certeza, secretário Francisco Afonso, que o senhor é uma pessoa que vai fazer falta aqui para a nossa cidade no que diz respeito a finanças e orçamento. E meu muito obrigado de coração por esse tempo e por essa paciência e pela sua experiência, inteligência e sabedoria, acima de tudo, sempre atendendo o vereador PM Souza em prol da população. Obrigado. Quero me dirigir ao seu, que também uma pessoa que nós temos o maior carinho, é um que nós aprendemos a conhecer, a respeitar pelo trabalho, pela dignidade, pela pessoa humilde, pela pessoa prestativa, sempre disposto, sempre que liguei, sempre me atendeu. Então isso tem que ficar registrado também na nossa Câmara Municipal de Lorena, o seu trabalho voltado para a população de Lorena, dentro da Secretaria como contador. O senhor Alberto, moço já mais antigo, mais experimentado, mais experiente, mas veio para somar, a gente também aprendeu a conhecer, e não precisa estar todo dia junto e vendo. E hoje veio o Robson, que está chegando agora. Seja bem-vindo, saúde, paz, prosperidade, sabedoria. O senhor possa realmente trazer também para nós, para a cidade, através do seu trabalho que Deus lhe colocou nas suas mãos, prosperidade e bastante satisfação, além do respeito e alegria que a cidade nossa merece. Por isso, eu, vereador PM Souza, primeiro secretário, declaro essa audiência pública da Secretaria de Finanças e Orçamento do município de Lorena, aberta em nome de Deus, em nome de Nossa Senhora, em nome do bem, da paz, da alegria, da prosperidade. Que Deus maravilhoso continue no nosso meio, protegendo, e que os senhores tenham um bom trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Câmara Municipal, na figura do seu presidente, Luizão, pelo espaço cedido. Agradecer as palavras do nobre vereador e amigo PM Souza, mais uma vez, a Secretaria de Finanças comparece à Câmara para prestar esclarecimentos à população. A gente faz isso com enorme prazer, já estamos aqui para o 3º ano seguido e, graças a Deus, estivemos presentes em praticamente todas, com exceção de uma vez uma solicitação do amigo aí, que nós, infelizmente, tínhamos um compromisso, esquecemos, mas graças a Deus correu tudo bem. Então, muito obrigado pelas palavras, PM Souza, obrigado pelo comparecimento aí dos colegas de trabalho, Robson, ao seu Alberto, e que a gente possa aí ter um trabalho efetuado no dia de hoje, a contento, que Deus nos abençoe e que a gente possa esclarecer todas as dúvidas, para que o nosso trabalho da Prefeitura Municipal, o trabalho da Prefeitura Municipal seja reconhecido e siga o seu trâmite normal. Vou passar a palavra para o Robson e para o Alceu, para que eles possam, então, falar a respeito do tema de hoje, do 3º quadrimestre de 2015. Boa noite, vereador PM Souza, que está presidindo essa audiência pública, que fez a abertura para nós aqui. Cumprimentar aqui também ao nosso secretário Francisco, ao colega Robson, Alberto e aos servidores aqui da Câmara Municipal, que sempre tem nos atendido com bastante presteza. A audiência pública realizada nesta data é referente ao 3º quadrimestre de 2015,
um cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Infelizmente, por uma fatalidade, nós costumamos sempre fazer as nossas audiências expondo no Data Show, né? Mas houve aí um pequeno contratempo, né? Parece que o Data Show queimou. Então nós vamos fazer a exposição verbal, mas depois já combinei aqui com o Alexandre, vai estar sendo disponibilizado para que os senhores vereadores e quem queira possa depois estar pegando a cópia com o Alexandre, e posteriormente estará sendo também disponibilizado no portal da transparência da Prefeitura esse relatório que vai ser apresentado hoje. Oi? A joia também vai ser disponibilizado, como disse o servidor Alexandre, nas redes sociais da Câmara Municipal. Essa avaliação em cumprimento das metas fiscais é uma obrigação instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 9º do parágrafo 4º desta lei, que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, que é o que nós estamos realizando hoje, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Então, esta avaliação de metas fiscais, como diz o artigo aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, será avaliado até o final desses meses. E o final do mês de fevereiro nós estaremos avaliando o terceiro quadrimestre do ano anterior, que no caso foi o terceiro quadrimestre de 2015. Essas metas fiscais, como nós sempre expusemos aqui, ela é composta pela análise da receita, da despesa e também do nosso endividamento. Essas três categorias compõem as nossas metas fiscais. A primeira meta que eu mencionei é a receita, e a nossa receita ela é dividida em três categorias: receita corrente, receita de capital e receita corrente líquida. A receita corrente, que é o primeiro item da primeira meta, ela é subdividida em categorias econômicas, né? A previsão para 2015, já que o terceiro quadrimestre ele finda, né, com o encerramento do exercício, a previsão para 2015 das receitas correntes foi de 171 milhões e foi realizada 167.535.939 reais e 13 centavos, né? Uma realização um pouco abaixo daquilo que foi previsto, né? De 171 para 167. Essa foi a composição da receita corrente. E depois a receita de capital, ela foi prevista para 2015 7.900.000 e realizada apenas 1.908.000, né? De 7 milhões, apenas 1.908. A gente já percebe aqui que a receita que foi prevista para 2015, ela não foi efetivamente realizada, né? E depois a gente vai ver o total dessa receita, quanto foi previsto e quanto foi realizada. Mas pelas categorias de receita corrente e receita de capital, a gente observa que elas não foram realizadas, né? E depois nós iríamos expor aqui um comparativo, né? Só para que pudesse ficar claro daquilo que foi realizado em 2015 comparando com o cenário de 2014, né? A gente ia perceber que a variação de crescimento da receita de 2014 para 2015, ela cresceu, eu digo apenas, explico depois por quê, apenas 3,82%. Ou seja, a receita ela não cresceu nem correspondente ao valor da inflação. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer e concluir que nós tivemos perca de arrecadação, no sentido de que a sua receita ela não recuperou nem o valor que a inflação comeu, né? Então, a variação deu de 3,82%. Ou seja, nós tivemos uma perca de arrecadação. Embora no número tenha crescido um pouco, né? Nós arrecadamos em 2014 163, em 2015 169. Né? Mas se tivesse crescido no mínimo a inflação, a arrecadação seria próximo do que foi orçado, né? Então nós não
arrecadamos o orçado, porque a receita não cresceu nem o valor da inflação. Depois de avaliado a receita corrente, a receita de capital, concluindo a receita, nós temos a receita corrente líquida. A receita corrente líquida do município foi de 167 milhões. Esse valor nos dá base para nós calcularmos posteriormente o nosso índice de pessoal, né? Então, a nossa receita corrente líquida foi de 167 milhões. Assim, a gente conclui a receita observando que houve aí uma perca de arrecadação, né, do que foi orçado e também com relação à inflação. Já a despesa, nós temos a despesa corrente, despesa de capital e também a despesa com pessoal. É o segundo item da nossa meta fiscal, subdividido em despesa corrente, de capital e de pessoal. A despesa corrente do município, ela é dividida por categoria econômica também, né? Pessoal, juros, encargo da dívida e outras receitas correntes. Ficou da seguinte forma a despesa corrente. Empenhado 151 milhões, liquidado 149 e pago 139. Então a gente guarda aí o valor do empenhado, 151 milhões. E a nossa despesa de capital empenhado 14 milhões, liquidado 13 e pago 13, né? Depois a gente vai fazer o fechamento total, tá? Para que vocês possam ter uma noção de receita e despesa pela totalidade. Mas fazendo a variação desses valores que a gente acabou de informar aí, da despesa corrente, de capital, liquidado, empenhado e pago, nós fizemos uma variação de 14 e 15, né? Também para vocês terem uma observância. A receita cresceu 3,82, a nossa despesa cresceu 5,22. Ou seja, a nossa despesa de 15, né, em relação a 14, ela cresceu 5,22, ou seja, aquilo que nós tivemos de rentabilidade de receita por ter crescido 3,82 foi inferior à variação da despesa, que a despesa cresceu acima do que cresceu a nossa receita, né? Enquanto a receita cresceu 3,82, a despesa cresceu 5,22. Isso porque o prefeito, a partir do segundo semestre, segurou, né? Tomou a rédea da situação e desta forma nós conseguimos equilibrar. Embora tenha crescido a despesa acima do que a receita permitia, esse valor foi equilibrado, a gente vai ver aqui posteriormente, porque no ano anterior nós tivemos um superávit, né? Então o superávit do ano anterior, somado à receita do ano, fez com que a nossa despesa ficasse equilibrada com a nossa receita. E depois nós iríamos expor aqui o panorama geral, né? O panorama geral da receita e despesa, né? Só para vocês terem uma ideia, a nossa receita total arrecadada foi de 169 milhões, arrecadada no ano. Trouxemos um superávit do ano passado de 3 milhões 529, trouxemos do ano passado 3 milhões 529, com uma despesa empenhada de 165 milhões, né? Mais o valor da Câmara, que entra agora no cálculo, que foi aproximadamente 6 milhões 797. Essa despesa da Prefeitura, mais a Câmara, menos as receitas arrecadadas no ano e no ano anterior, nós conseguimos equilibrar e ainda terminar o exercício de 2015 com superávit orçamentário de R$ 510 mil. Isso devido àquilo que o prefeito fez no segundo semestre, de segurar as despesas. Isso fez com que a nossa despesa ficasse equilibrada com a nossa receita, ainda tendo um superávit orçamentário de 510. Ou seja, a minha receita foi um valor e a minha despesa foi um valor, ainda sobrou um saldo orçamentário de 510. Né? Ou seja, houve o equilíbrio aqui das contas públicas. E a nossa despesa com pessoal, em cima da receita corrente líquida que nós havíamos falado anteriormente, ela ficou em 45%, né? Sendo que o limite prudencial é 51,30%
e o legal é 54. Então ficamos muito abaixo até mesmo do limite prudencial, que era 51, nós ficamos com 45. Então também cumprido a despesa com o pessoal. E para concluir aqui, o terceiro item da meta fiscal, que é o endividamento. O endividamento também ele é subdividido em restos a pagar, precatórios e parcelamentos. Restos a pagar. Nós fechamos o exercício com restos a pagar de 16.922. 16.922, tá? Lembrando que grande parte desse resto a pagar é folha de pagamento, né? Que só folha de pagamento é mais de 6 milhões, né? Que a gente empenha no final de dezembro e paga no comecinho de janeiro. Então ele entra nesse valor aqui de restos a pagar. Então foi inscrito, tá? 16 milhões. O que foi deixado no exercício, mais o resto a pagar anterior. Somou-se, deu 16.922 de restos a pagar. O segundo item lá era precatório, né? O precatório, como nós falamos durante o ano inteiro aqui nas audiências, 2015 nós não tivemos precatório, zerado, né? Pagamos todos. Em 2016 nós teremos precatório. Então, na primeira audiência pública relativa ao primeiro quadrimestre de 2016, vocês vão observar, né, o valor do precatório, mas para 2015, zerado. E o parcelamento que a Prefeitura tem é com o INSS e com a CETESB, né? E terminamos o ano com um parcelamento do INSS de 4.281.000. E a CETESB, apenas arrematando um parcelamento lá, ficou um saldo ainda de 8.993. Que esse da CETESB deve ser amortizado já nos próximos meses. E o INSS, a gente aguarda até, inclusive, a consolidação lá do parcelamento que nós fizemos com o INSS. Então, o total do meu endividamento foi de dívida de precatórios e parcelamentos foi de 4.290.000. Essa foi a minha dívida, né? E a minha disponibilidade financeira, ela foi de 16.933. Lembra que eu falei do resto a pagar, que foi de 16.922? E a minha disponibilidade, 16.933. Embora esteja praticamente equilibrado, né? Com a receita um pouquinho mais acima, né? Aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui é o equilíbrio das contas públicas, né? O que eu não posso é ter a minha despesa maior que a minha receita. Aí eu teria déficit, né? Como a minha receita foi maior, mesmo que pouco, né? Devido à crise que todos sabem que nós passamos, nós não, né? O Brasil passou em 2015, nós ainda conseguimos terminar o ano com a nossa receita equilibrado com a nossa despesa, né? Isso tem sido uma marca dessa administração. Para finalizar, só expondo aqui que a audiência pública que nós estamos concluindo agora, realizando nesta Casa de Leis, ela demonstrou, né, as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós demonstramos aqui receita, despesa e endividamento, né? Essa é o que compõe as metas fiscais. Esta audiência foi publicada no Jornal Atos, foi publicada no site da Prefeitura e também encaminhado para esta Casa de Leis a comunicação desta audiência, inclusive até para reservar aqui o prédio, né? Então, em síntese, era essas metas que nós tínhamos que expor e observando que todas que nós passamos aqui, vocês podem ter observado que em todas elas houve equilíbrio, mesmo que nós não tenhamos conseguido arrecadar aquilo que foi orçado, contudo, fizemos o contingenciamento da despesa, né, para que no final a receita ficasse equilibrada, melhor, a despesa ficasse equilibrada com a nossa receita, e assim aconteceu. Então, diante do exposto, nós entendemos que houve cumprimento aqui das metas fiscais, deixando agora a palavra aberta para quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, né, com relação ao que foi exposto,
fique à vontade. Também passar aqui para os colegas se quiserem fazer mais algum comentário, mas em síntese, essa era as informações que nós tínhamos que passar relacionado à avaliação e cumprimento das metas do terceiro quadrimestre de 2015. Muito bem. Só para ficar registrado, ao seu, as metas de arrecadação ela não atingiu a expectativa, mas no que não foi, por que não foi atingido? Realmente porque somente as metas é aproximado, né? Você faz um cálculo baseado, né? Em base, né? Agora, não atingiu e no que caiu, no que não arrecadou? Nós tivemos uma queda bem acentuada com relação às transferências do governo, né? Se você pega lá FPM, CM, TR, IPI, nós tivemos a arrecadação acentuada nesses repasses. Se você for observar, e esses relatórios de encerramento estão tudo no portal Transparência, quem quiser pode ir lá consultar, você vai observar que as receitas tributárias, ou seja, aquilo que dependia do município, o município fez e a receita cresceu. Aquilo que dependia do governo, nós tivemos perca de arrecadação, que acabou influenciando, né, da gente não conseguir atingir a arrecadação. Tá, só para prática, para ficar mais prático, então, não atingiu a meta prevista, porque o governo estadual, federal, não repassou as verbas devidas, que tem o dever de repassar. E não explicou por que também. A gente acredita que como os repasses são em virtude de impostos, que até os estados e os governos federais arrecadam, nós acreditamos que pelo fato de ter havido essa crise, né, que a gente vê instalada aí no Brasil, isso influenciou na arrecadação dos impostos que o governo federal e estadual arrecada e depois é revertido para nós. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, ICMS, quantas empresas estão fechando, né? Ou FPM, que é composto de imposto de renda e IPI, por exemplo, né? Indústrias fechando, o IPI acaba reduzindo. Isso reflete na composição do FPM, por exemplo. Então, o não repasse do governo, nós entendemos que não que seja uma negligência, mas fruto do momento econômico que nós estamos passando, né, que o Brasil está passando, a crise, onde empresas estão fechando, as pessoas não estão gastando mais, então isso está influenciando na economia, até na arrecadação do governo federal. E esses repasses são fruto dessas arrecadações. Se ele não arrecada, consequentemente, a tendência é passar menos para a gente, né? E diferentemente daquilo que a gente previu. Tanto que quando foi feito o orçamento para 2015, foi feito lá em meados de 14. Era um cenário, né? Tanto que o orçamento que nós mandamos para casa para 2016, vocês podem ter percebido que nós deixamos praticamente igual ao desse ano. Porque nós pensamos, se nós não arrecadamos em 2015 o que foi previsto, devido à crise, né, e o cenário já mostrava para nós que 2016 não vai ser diferente do que aconteceu em 15, então o nosso orçamento ficou engessado, né? Porque eu sei que eu não vou arrecadar. Diferentemente de 14, quando a gente fez para 15, o cenário estava bom. E depois começou a crise, né? E em virtude disso, influenciou na não arrecadação do governo, e esse repasse influenciou para nós também de não vir, né? Então, não por negligência, mas pela crise mesmo. Com relação à arrecadação do município, a expectativa esperada atingiu perfeitamente o que foi mesmo planejado. Exatamente. Não houve queda, não houve aumento. O que foi previsto foi alcançado, houve aumento. Tá bom, obrigado, senhor. Bom, nada mais tendo a esclarecer, queria agradecer a presença de todos, né, a oportunidade de poder estar aqui novamente nesta casa, agradecer ao PM Souza, os funcionários aí que nos acolheram, tá ok? E encerrar esta apresentação. Muito obrigado.